Deus abençoe maravilhosamente a vida de todos. Você sabia que nós precisamos viver com propósito? Se nós não vivermos com propósito baseado nas nossas decisões e escolhas que nós fazemos para que a nossa vida ela venha a ser mudada, se nós não promovermos isso, certamente nós vamos nos frustrar. É importante que as suas convicções são elas que darão um norte para que você possa ser conduzido. Eu tenho as minhas convicções, como muitos que me ouvem também têm as suas convicções, e por elas vocês estão firmes em um propósito que levarão vocês ao topo, ou possivelmente, se essas convicções elas forem erradas, elas podem nos levar também ao fracasso. Mas o importante é que nós, baseado nas nossas escolhas, nós devemos prosseguir nesse caminho. Embora que as circunstâncias elas não sejam tão favoráveis, mas o importante é que você está firme em Cristo. Observe que Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, fala de um homem que estava no maior império do mundo antigo naqueles dias, e ele tomou uma decisão. Daniel foi deportado de Judá para Babilônia, e chegando lá ele foi para o palácio sob os cuidados de Aspenaz, o eunuco, que tinha a responsabilidade que em um determinado tempo eles pudessem se apresentar ao rei. E o importante é que Daniel ele toma essa decisão. Olha o que ele diz aqui no verso 8. Diz assim: e Daniel propôs no seu coração não contaminar-se com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Por que a Bíblia usa essa expressão e ela fala da decisão de Daniel? Daniel, ele era um judeu. Judeu, ele não comia comidas sacrificadas a ídolos. Eles não bebiam vinho que era vinho de, segundo a cultura antiga, era despojos tanto de guerras como oferecido a deuses. Ou seja, tudo que tinha à mesa do rei, que ele comia, era justamente oferecido a uma determinada divindade que eles acreditavam. Não estou falando das divindades que as pessoas acreditam. Eu estou falando de um posicionamento de um judeu que na cultura dele isso era inadmissível. Ele não aceitava comer nenhum tipo de ao entendimento dele que era impuro. Você vai ver isso lá em Atos, quando Pedro teve também aquela visão, que ele viu um lençol que vinha descido do céu, e o Senhor disse que era répteis, quadrúpedes e um monte de coisa, e o Senhor disse: Pedro, mata e come. Ele disse: jamais colocarei alguma coisa impura na minha boca. Então essa era a visão de um judeu. Então Daniel ele propôs no seu coração de não comer de nenhum tipo daquelas comidas que ele entendeu que era sacrificada a ídolos. E ele fez um desafio ao chefe dos eunucos em comer legumes no período de 10 dias. E assim o fizeram. Mas o que eu estou falando, o que eu quero trazer para você aqui, não é a comida que Daniel comeu, mas a proposta que ele lançou ao seu coração. Ele propôs, ele tomou uma decisão. E mediante aquela decisão que ele tomou em Deus, por não, segundo ele, pecar contra o seu Senhor e contra os seus costumes, Deus honrou. Com 10 dias comendo apenas legumes, eles, que eram 4, eles se tornaram pessoas com semblantes mais
mais limpo, estavam mais robustos, a aparência deles estava diferente dos demais. Por quê? Porque isso partiu da decisão que eles tomaram. Então, quando nós assumimos uma postura diante de Deus para sermos diferentes, fazer as coisas de forma diferente, Deus ele vai honrar-nos. Porque a nossa decisão ela não foi baseada em emoções, a nossa decisão ela foi baseada segundo o entendimento que nós temos das coisas. E por tomar essa decisão baseada no entendimento que nós temos das coisas que são relacionadas a Deus, Deus ele vai honrar. Então, Deus honrou Daniel pelo posicionamento, pela postura dele de ser fiel a Deus mesmo vivendo no maior império do mundo antigo. E a vida de Daniel ela foi muito longa. Nós vamos olhar ali, passou por o governo de Nabucodonosor, depois veio por o governo do seu filho, depois veio por o governo do seu neto, depois veio para o governo de Ciro. Então a gente vai olhar claramente ali que Daniel viveu muitos anos e sendo pessoa de destaque. Tudo isso está relacionado a uma posição, a uma decisão que ele tomou. Então, queridos, quer ter vida diferente? Se posicione. Tome uma decisão de ser diferente. Hoje, muitas pessoas querem diferença na vida dos outros, mas não buscam a diferença para si. Porque às vezes os nossos olhos podem nos enganar. Às vezes nós estamos olhando só coisa ruim nos outros. Na verdade, se a gente tirasse o foco das pessoas e olhasse para dentro de nós, nós ia ver o tanto de coisa ruim que tem em nós também. Então, às vezes a gente está colocando o problema nos outros, quando na verdade o problema está em nós. Então, quando você tira o foco, achando que os outros que é ruim, que os outros que não prestam, quando a gente olha para dentro da gente e diz assim, rapaz, são as minhas atitudes que não têm sido boas. E eu tenho transferido isso para os outros. Então Daniel, ele se posicionou, ele tomou uma decisão. Ele estava num palácio onde para todo mundo aquilo era normal, menos para ele. Então ele disse, olha, eu vou me posicionar e o desafio aqui vai ser para mim, não para eles, é para mim. Então, e Deus honrou. Então, que Deus te abençoe.